Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mini aula. Eu sou o Éder Carneiro e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito polêmico, que vai gerar muita discussão, muito mimimi, e o tema é concorrência desleal. Como lidar com a concorrência desleal? E eu sei que esse tema é um tema muito delicado e antes de entrar definitivamente no entender, eu quero te falar que eu não estou fazendo juízo de valor de nenhum profissional da área odontológica, eu não estou julgando ninguém, mas eu quis trazer uma abordagem científica e que já gerou resultados para outros alunos do Gestão Total sobre esse tema que incomoda qualquer dentista. Eu não sei exatamente onde você está assistindo esse vídeo, mas o conteúdo completo ele está nesse e-book aqui, Odontologia, 7 lições lucrativas, práticas e imediatas que você pode baixar gratuitamente, clicando no link que está em algum lugar, ou abaixo de mim, ou acima de mim, em algum lugar tem um link para você baixar o e-book, caso você ainda não tenha, é gratuito. Vamos entrar definitivamente dentro do nosso tema, que é concorrência desleal. O que é essa tal concorrência desleal? Para mim, a melhor forma de lidar com concorrência desleal é com inteligência. Inteligência é a maior arma contra a concorrência desleal. Por quê? Quando a gente está falando em concorrência desleal, a gente está falando em brindes, em ofertas grátis, em benefícios que lá no nosso código de ética estão sendo rasgados, em panfletagem, em telemarketing, em um monte de ações que efetivamente atrapalham sim a classe. Agora, atrapalhar a classe não necessariamente atrapalha você especificamente, ou a mim especificamente, ou genericamente falando. Não. Individualmente a gente consegue superar e passar a nossa carreira paralelo a qualquer tipo de ação de concorrência desleal, desde que a gente saiba usar a inteligência com conhecimentos que na prática funcionam. Vamos entender esses conhecimentos. Existem dezenas de autores e pesquisadores no mundo inteiro, eu posso falar de Harvard, de Stanford, do MIT, de Oxford e de uma centena de outros lugares respeitados que falam muito bem sobre percepção de valor, sobre relacionamento com o cliente, sobre aquilo que gera vínculo ou gera rejeição. E a gente precisa pegar um pouquinho de cada um para a gente entender qual que é a linha de raciocínio que vai blindar qualquer dentista da concorrência desleal. Primeira coisa, a gente precisa analisar que a concorrência desleal ela tem um ponto extremamente falho nos seus resultados. Ela não consegue fechar o ciclo de credibilidade com o cliente. Por quê? Porque todo cliente, para que ele tenha uma percepção de qualidade, ou seja, para ele ficar satisfeito e gerar novos pacientes para aquele dado dentista ou para aquele dado profissional, necessariamente o nosso paciente precisa, ficar satisfeito. Ficar satisfeito significa simplesmente que o dentista cumpriu com a palavra dele, aquilo que foi acordado entre dentista e paciente. E obviamente quem entra no mercado de concorrência desleal tem uma dificuldade muito grande em cumprir com aquilo que foi acordado no contrato, porque quase sempre o contrato ele é maquiado, ou ele tem alguns viciozinhos, ou nem existe, e fica um dito pelo não dito, e ou seja, efetivamente esses clientes ficam com uma dificuldade enorme de se sentirem satisfeitos com os serviços contratados. Cliente que não ficou satisfeito, automaticamente quebra o ciclo da indicação. Ou seja, eu não consigo voltar para aquele profissional indicando as pessoas que eu gosto. Eu não consigo indicar. Então esse profissional ou essa pessoa que está agindo de forma desleal, ela vai precisar abrir mão de outros recursos para atrair mais gente. Ou seja, realmente aumentar as ofertas que ela faz. E aí dá para imaginar o tanto que essas condições são pouco lucrativas, o tanto que essas condições não dão efetivamente lucratividade para aquele profissional, por mais que eu, você ou qualquer outra pessoa pode até olhar e falar assim, nossa, ele tem um monte de paciente fazendo uma coisa desleal. Ok, ele tem um monte de paciente, mas olha, definitivamente isso não significa que essa pessoa tem lucro com aqueles pacientes. E provavelmente não tem. Provavelmente não tem. Pelo menos eu já tive experiência suficiente com uma dezena de casos que eu pude estudar e vi que eles não têm lucratividade.
Agora, como que eu me blindo disso? Existem alguns trabalhos científicos que eu quero te falar. Um deles é do John Bateson, que ele foi professor da Universidade de Oxford e hoje ele tem uma consultoria própria, uma das maiores autoridades em qualidade de atendimento do mundo. E ele tem uma filosofia que eu gosto muito, que eu aplico e que me trouxe muitos resultados positivos. E ela se baseia simplesmente em fechar um ciclo com o nosso paciente. E esse ciclo se dá basicamente em cima de 3 atributos, que são os atributos de análise, atributos de experiência e atributos de credibilidade. Ou seja, uma dada pessoa qualquer, uma pessoa hipotética, ela tem que ter uma imagem sobre mim, sobre eu como dentista. E essa imagem ela vai ser formada a partir do que ela viu de mim na internet, o que ela viu de mim no meu site, em revistas, o que ela ouviu de mim a partir do boca a boca, que é extremamente forte. E isso forma os atributos de análise, ok? Primeiro passo. Segundo passo, atributos de experiência, que é aquilo que efetivamente o paciente sente quando ele está tratando com você. Se você está realmente cumprindo com o que foi combinado, ou seja, a satisfação do cliente em si, se você tem um atendimento adequado, se você recebe bem aquelas pessoas, se você de certa forma criou uma empatia com aquela pessoa para ela olhar e falar, uau, gostei daquele atendimento, ok. Esse é o atributo de experiência, ou seja, durante o atendimento. E depois, por último, tem um atributo de credibilidade. O atributo de credibilidade, ele é toda aquela percepção que é gerada depois que o paciente termina o atendimento com você. Ou seja, como que ele te leva na memória? Como que ele leva o Éder na memória? Como que ele leva o João na memória, o Pedro, a Maria, a Fernanda? Como que ele leva as pessoas na memória? Aqueles atributos de credibilidade, eles vão formar a base dos atributos de análise, o primeiro que eu citei. Ou seja, o boca a boca. Ou seja, a difusão do seu nome, da sua marca, da sua integridade como profissional. Ou seja, resumindo, o profissional que está no mercado de concorrência desleal, ele não consegue cumprir com esse ciclo que o John Bateson recomenda que a gente desenvolva. E quando nós, que não estamos na concorrência desleal, estamos dentro desse ciclo de atributos de análise, experiência e credibilidade, quando a gente consegue fechar o ciclo, a gente vai fazendo com que a nossa odontologia, com que o nosso público se torne sustentável. Guarde essa palavra, sustentabilidade, ou seja, um cliente alimentando outro cliente, alimentando vários clientes, dezenas, milhares, centenas de clientes. Ou seja, vamos conversar assim de uma forma muito reta com você. Não existe ciclo de credibilidade que se feche em 6 meses ou em 1 ano. Demora tempo. Porque você precisa atender o paciente, você precisa ter o tempo de amadurecimento dos atributos de credibilidade. Por isso que odontologia e impaciência não funcionam. Por isso que não dá para abrir uma clínica e imaginar que em 6 meses eu vou estar ganhando muito dinheiro, eu vou ter muito paciente. Não vai acontecer se você seguir o jeito certo. Se você seguir o mercado desleal, pode ser que em 3 meses você encha seu consultório de ortodontia. Mas eu garanto para você que são pacientes extremamente frágeis com relação ao relacionamento com você. Provavelmente aqueles pacientes te deram um custo muito alto inicial e não vão te dar lucro. Eu já vi dezenas de clínicas abarrotadas de clientes que trabalham nesse mercado e no final do mês os dentistas não têm um bom salário. Muitos deles até ficam decepcionados com o que ganham e eles não entendem o que está acontecendo. Agora, entre mim e você, eu posso deixar isso muito claro. Existe um mercado que não tem uma organização, ou seja, eu poderia chamar isso aqui de sustentabilidade, isso aqui de um mercado de depreciação, ou seja, extrativista. Lembra? Extrativismo, eu vou lá e corto tudo, eu quebro tudo, eu arranco tudo e aí não sobra nada. Agora, a sustentabilidade ela é mais lenta. Agora, a sustentabilidade é muito mais lucrativa. A sustentabilidade, ela dá retorno, só que ela demora um pouquinho. E aí você que é dentista, principalmente se você é mais jovem, me escute e seja um pouco mais tolerante com você mesmo. Seja um pouco mais paciente para que o seu paciente tenha tempo de te dar um feedback positivo. Tudo bem? Então, essa é a forma mais correta de lidar com concorrência desleal. E reforçando, eu não estou agredindo ninguém. Se alguém se sentiu um pouco chateado com as minhas palavras, antecipadamente eu peço desculpas. E eu também não gostaria que esse tema que eu estou abordando simplesmente se tornasse um local de agressões
à odontologia ou agressões a outros colegas, independentemente do cenário que eles estão trabalhando. Por favor, a gente que é dentista, vamos entender isso de uma forma muito científica, que foi o meu grande objetivo aqui, mostrar como que a gente consegue, com inteligência, conseguir fazer com que a minha odontologia seja melhor, com que a sua seja melhor e ainda fazer com que toda a sociedade ganhe com isso, tá bom? Esse é o nosso grande objetivo. Se você ainda não baixou o nosso e-book, faz um favorzinho, dá uma olhada aqui no link que está em algum lugar na descrição desse post ou desse vídeo, não sei se você está vendo no YouTube, no Facebook ou no nosso próprio site, basta clicar lá que você vai ser redirecionado e você vai poder baixar o nosso e-book completo, que tem esse assunto de forma muito mais aprofundada, de forma escrita e outros 6 grandes temas que eu tenho certeza que vão ser muito práticos, lucrativos e imediatos para você. Grande abraço e a gente se vê.